E aí, galerinha, boa tarde para quem está assistindo agora ao vivo, sábado, 17 de abril de 2021, 15 horas, pelo horário de Brasília. Bom, hoje vocês só vão ficar na minha voz, tá certo? Não precisa me ver, porque mais importante que me ver é ver o que vocês acertaram de verdade na nossa no nosso teste 1 da unidade 1, né? Que eu chamei assim de teste de aprendizagem. Lembrando que foi uma experiência inicial para todos nós, inclusive para mim, de elaborar essa atividade, porque como eu já tinha dito para vocês na aula de quarta, tem uma dificuldade para fazer a questão dos números e dados, né, e símbolos matemáticos, mas aí eu consegui, eu acho que fazer de uma maneira que ficasse mais entendível, se é que essa palavra existe, tanto para vocês quanto para mim. Porque em se tratando de um teste, eu precisava que vocês tivessem a máxima compreensão possível do que vocês iriam responder, tá certo? Então, lembrando que quem respondeu, a gente tinha para meia hora do nosso encontro para responder. Quem não respondeu, infelizmente eu não posso considerar mais, porque a partir de agora que eu vou estar dando o feedback a vocês, o retorno das respostas, não é justo que alguém que tenha feito no horário certo e tenha errado, tenha a nota, né, atribuída menor do que quem vai assistir essa nossa videoaula agora e veja a atividade corrigida e responda tudo certinho. Então não pode, isso não é bacana, não é honesto, não é legal de se acontecer, tá certo? Mas bem, gente, então como vocês estão vendo aí a tela do meu computador, nós temos aí o nosso Google Formulários com as perguntas. Então a gente criou o título para vocês. Tem algumas coisas diferentes que vocês vão ver nessa tela, porque eu tenho a imagem das perguntas que eu criei. Tem uma imagem ali, vocês podem ver aqui do lado que eu tenho também respostas, não é isso? E o total de pontos, que é 100, vocês não tiveram acesso ao valor de cada questão e nada disso. Mas para mim isso vale 100%. Eu estou trabalhando com cada atividade de vocês numa escala percentual para depois fazer os ajustes. Quem já elaborou o Google Formulário sabe, né? Isso aqui é uma barra de cores, isso aqui é para a gente visualizar melhor e aqui para você alterar algum tipo de configuração. Eu acredito que vocês tenham esses recursos também aí, talvez de modo diferente de mim, mas vocês também dispõem dessa opção aí, até porque vocês podem também, algum professor está passando para vocês os dados, né, uma atividade, um trabalho para que vocês façam dessa forma também de perguntas e respostas, em que vocês mesmos irão elaborar, ok? Bom, aqui tem uma informação que vocês já conhecem, eu já bati muito isso, que o formulário ele só pode ser feito por usuários da Secretaria de Educação, então não adianta a gente tentar usar um Gmail pessoal, porque o formulário ele vai ser recusado, né, inclusive para validação da nota de vocês. Mas vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar aqui na parte de visualização para ficar igual ao de vocês, ok? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que você aprendeu até agora. Vamos ver se você acertou aí as suas respostas. Detalhe, todas as questões que tem asterisco são questões obrigatórias. E nesse teste, todas as questões foram obrigatórias. E aí nós temos a primeira questão. Ah, um detalhe, gente. As questões, elas vão aparecer de modo aleatório. Então, alguns vão receber a primeira questão primeiro, a segunda depois. As ordens vão alterar muito aqui, mas todas as questões vão estar aqui. Então, tome muito cuidado quem tentou me enganar aí fazendo um com o outro aí. Questão 1, qual é a resposta? Questão 2, porque as ordens foram todas diferentes. Estou vendo gente aí batendo a mão na testa, estou vendo gente aí batendo na mesa, mas fica aí a informação para vocês que não sabiam, né?
Bora. Então a primeira questão que aparece para mim aqui, que pode ser que não seja a primeira de vocês, é o quociente da potência de mesma base, conserva a base e faz o que com os expoentes? Então a gente tem 3 exemplos aqui para a gente lembrar o que é o quociente de potência de mesma base. Então 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4 e 7 elevado a 9 sobre 7 elevado a 3. Lembrando que fração é uma divisão também, então tudo isso aqui é forma de representar o quociente de potência de mesma base. E aí quem lembra, quociente de potência de mesma base, conserva a base e subtrai ou diminui os expoentes. Então, era essa alternativa que era para ser assinalada. Subtrai os expoentes. Então, quando a gente tem a divisão da potência, a gente subtrai os expoentes. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Muito fácil. Então, essas ordens aqui também poderiam ser alteradas, ok? Tome muito cuidado com isso. Vamos ver agora, passando adiante. Ah, sim. Estão perguntando aí, era para responder, professor? Não, não era para responder. Aqui era só para vocês saberem identificar o que é que eu estava, sobre o que eu estava perguntando. Foi por isso que eu coloquei a imagem aí, tá certo? Passando para a próxima. Qual dos números abaixo é um quadrado perfeito? Então aí vocês precisavam fazer a fatoração do número. Não tinha como responder direto, a não ser que vocês tivessem feito o Papai do Céu, né? Mas aí a gente fatora o 512. Fatorar é aquela conta que parece com o MMC, só que é com um número só. Então quando eu divido 512 por 2... dá 256, divido por 2 novamente, dá 128, divido por 2 novamente, vai dar 64, dividindo por 2 novamente, vai dar 32, dividindo por 2 novamente, vai dar 16, dividindo por 2 novamente, vai dar 8, dividindo por 2 novamente, vai dar 4, continuando, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. E aí, quando chega no 1, encerra a divisão. E aí a gente vai fazer o quê? Para descobrir se é quadrado perfeito, a gente vai agrupar 2 a 2 os números da resposta. E quando a gente agrupa 2 a 2, sobra um número 2 lá embaixo. Então, 512 não é quadrado perfeito, tá certo? E aí, galera, tem gente que vai dizer assim, ai professor, 343 era difícil de fazer. Então passa logo pro outro, gente, 256. Até porque 256, para quem prestou atenção, é a segunda parte da fatoração do primeiro número. Eu já coloquei de propósito, a pegadinha de professor Evandro. E aí o que que acontece? Quando vocês observarem a fatoração que vocês fizeram para o 512, vocês vão ver que a primeira resposta, dividindo 512 por 2, dá 256. Ou seja, a sobra que tinha de 2 não vai existir. Então, se não vai existir, qual é o número abaixo que é quadrado perfeito? 256. Então, olha aí a dica. Fazia a conta com 512, que era par. E aí vocês iam achar que 512 ia sobrar um número lá embaixo sem par. Então, não é quadrado perfeito. E aí, para não arriscar com 343, que é um número ímpar, e vocês poderiam errar a conta, vocês tentariam com 256. Só que 256 vocês não iam precisar dividir também. Porque na hora de fazer a fatoração, vocês teriam 1, 2, 3, 4 pares. Ou seja, nenhuma sobra. Se não teria nenhuma sobra, ele que é o quadrado perfeito. Então a resposta certa, 256. Então, era uma questão que eu precisava de conta, mas vocês não teriam que fazer as 3 contas, porque a última aí já está embutida na primeira. E a terceira, vocês poderiam pular só por desencargo de consciência. Óbvio que, se 256
também não fosse quadrado real, quadrado perfeito, desculpa, a resposta teria que ser o 343. Ok, gente? Vamos lá. Para quem não entendeu porque eu não tive como fazer a conta aqui, eu depois faço a fatoração na nossa próxima aula, ou então nas nossas correções de quarta-feira, do feriado, eu faço a fatoração para vocês dessa questão, para vocês verem como é. Só se ficaram com dúvida, tá certo? Mas quem fez aí comigo a fatoração que eu fui narrando aqui, vai ter entendido o que eu expliquei. Vamos à próxima. Potência de potência. O que é que eu faço com os expoentes na potência de potência? Então eu tenho aí 2 ao cubo elevado à quarta. Eu tenho 6 à sétima elevado à oitava. E eu tenho 2 ao quadrado sobre 3 ao cubo. Tudo isso elevado a 5. Então como é que a gente faz? Quando a gente tem potência de potência, a gente repete, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 4, 12. 7 vezes 8, 56. E aí, na fração, a gente faz 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Ok? Então, potência de potência apenas multiplica os expoentes. Aí é a terceira alternativa. Lembrando que essas alternativas, elas aparecem de modo aleatório. Pode aparecer para mim de um jeito, para vocês de outro, e para o colega de vocês de outro ainda diferente. Ok, gente? Então, também essa questão não precisava responder. Onde eu botei a interrogação ali, foi apenas para vocês identificarem visualmente qual é o número que é representado pela pergunta que eu fiz da potência de potência. Seguindo, essa foi facinho. Não mais fácil do que essas. Todo número elevado a 1, a resposta é... Já ouvi cantarem aí. Ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. 9 elevado a 1 é 9. 2.395 elevado a 1 é 2.395. E x elevado a 1 é x. Então, vale a regra tanto para aritmética, ou seja, para os números, como para a álgebra, ou seja, letras. Então, todo número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Facílimo, hein? Vamos lá. Mais uma questão de propriedade de potência aqui, ó. O produto de potência de mesma base. Como é que a gente resolve um produto de potência de mesma base? A gente conserva a base e soma os expoentes. A alternativa correta, soma os expoentes. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 à sétima vai ser 2 elevado a 3 mais 7. 3 mais 7 dá 10. Então, a resposta seria 2 elevado a 10. 3 à quarta vezes 5 à terceira. Aí não aplica-se a propriedade. Eu coloquei aí só de pegadinha. Se vocês tivessem que responder, não tem como aplicar a propriedade aí. Por que não, gente? Porque as bases são diferentes, ó. Então, se fosse uma pergunta para responder cada item aí, esse de baixo, 3 à quarta vezes 5 à terceira, vocês não poderiam resolver com a propriedade. Teria que resolver separadamente. 3 à quarta dá 81, vezes 5 ao cubo, que vai dar 125. E aí teria que multiplicar 81 por 125. 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo, vai ser 7 à quinta potência. 8 ao cubo vezes 8 à quinta, vai ser 8 elevado à oitava. Então, repetindo, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Tá fácil, né, gente? Então, essas questões foram para a gente testar
E aí no nosso próximo teste, a gente vai fazer para vocês responderem. Aí depois que vocês responderem no caderno, vocês marcam a alternativa aqui. Tipo, essa próxima questão aí, ó. Quanto é 0,7 elevado ao cubo, ó? Como eu não tenho como escrever aí no Google Formulários, no Matematiquês, aí eu escrevi no português, mas coloquei a imagem embaixo para vocês identificarem. Então, 0,7 ao cubo é 0,7 vezes 0,7, que vai dar 0,49 vezes 0,7. 7 vezes 9, 63, muito bem. 4 vezes 7, 28. 28 mais 6, quanto é que dá? Muito bem, 34. E aí é só contar as casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acrescentando 0 na frente, a resposta é 0,343. Essa é outra questão que a gente pode resolver no vídeo de revisão do dia 21. Revisão não, correção de todas as atividades que a gente já fez, do livro e o teste de sondagem. Vamos lá? Tá chegando perto do final já. Esse foi muito interessante. Coloque em ordem crescente os seguintes números. Então vocês tinham que marcar um X aí. O número que viesse primeiro, você marcava um X na coluna 1. O número que viesse segundo, você marcaria o X na coluna 2. E o número que viesse em terceiro, você marcaria o X na coluna 3. Parece aquele jogo da zebra, que vocês não conhecem não. A mãe de vocês e o pai que devem conhecer. Coluna 1, coluna 2, coluna do meio. Então, vocês nunca devem ter ouvido falar isso. Bom, então vamos lá. Colocando na ordem aí. Eita, professor Ivandro, nós temos um problema aí, ó. O último número que eu escrevi no português é 5 quartos. 5 quartos é a fração 5 sobre 4. Quanto é que vale isso em decimal? Não sei. Então eu tenho que fazer a conversão dividindo 5 por 4. Vai dar 1, sobra 1. E aí vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. A resposta desse número aí, 5 quartos, vai ser 1,25. E aí a gente pergunta, qual a ordem que vai aparecer esses números? Quem é o primeiro? Quem é o menor deles? Para a gente colocar em ordem crescente. 0,75. Marcava o X ali no 1 para ele. Quem é o segundo número? 0,83333333. A dízima periódica, ó. Então marcava o X ali na linha do 0,8333 no número 2, ó. Aqui, ó, marcava o X aqui. Certo? Então, 0,75 marca o X aqui. 0,8333333333 infinitamente marcava aqui. E óbvio, 5 quartos, que é 1,25, marcaria o X aqui, 3, na coluna 3. Gente, olha só. Ordem crescente. Tem gente dizendo aí que errou. Errou por quê? Porque esqueceu que eu falei que quando a gente vai colocar os números na reta real, em ordem, prevalece sempre o primeiro número que está após a vírgula. Então, 0,7 é menor que 0,8, que é menor que 1,2, lógico, né? 1,2 todo mundo já sabe que é maior, mas para isso teria que fazer a divisão do 5 pelo 4 para chegar no 1,25, ok? Essa talvez fosse a questão mais complexa, porque tinha esse jeito diferente aí de resolver, mas que ficou bem bacana. E eu acho que a última questão, que nos diz o seguinte, também super fácil essa. Todo número elevado a zero, a resposta é 1, né, gente? Todo número elevado a zero, a resposta é 1.
Então, 2 elevado a zero, 1. 9 elevado a zero, 1. 2.395 elevado a zero, 1. E do mesmo jeito, x elevado a zero também vai ser 1. Muito fácil, muito simples. Eu espero que todos vocês tenham feito 100% dessa nossa primeira atividade, nosso primeiro teste de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado também dessa forma. Eu acho que ficou simples de vocês enxergarem as fórmulas aí, né? As contas, quando eu coloquei a imagem na questão. E a gente vai fazer nossas avaliações, que alguém tinha me perguntado isso já. Como é que a gente ia fazer as nossas avaliações? A gente vai fazer dessa forma aí, pelo Google Formulário, vocês respondendo no caderno de vocês e marcando a alternativa correta aí, já que não tem como vocês preencherem o próprio Google Formulário para responder. É o que a gente chama, né, de prova objetiva. Mas lembrando que uma prova objetiva de matemática, ela precisa muitas vezes de que se faça o cálculo. Lembrem, gente, brincadeiras à parte, nós estamos vivendo uma pandemia, então fazer Papai do Céu para achar a resposta, Papai do Céu pode estar muito ocupado com as pessoas que estão internadas por Covid, com as pessoas que estão morrendo de fome, com as pessoas que estão desabrigadas, inclusive por causa da chuva, que a gente viu que choveu muito nos últimos dias aqui em Salvador, e com as famílias que estão desesperadas porque perderam seus familiares com essa doença terrível. Então, como o Papai do Céu está muito ocupado com essas pessoas que estão precisando muito mais dele do que de nós, então não vamos fazer Papai do Céu para acertar a pergunta da prova de professor Evandro, do teste de aprendizagem. Vamos estudar, vamos rever os assuntos, não é? Vamos olhar de novo as aulas que o professor Evandro deu, assistir de novo. Quem não curtiu, curtir, né? Porque eu quero ver as curtidas lá nas minhas postagens, tá certo? Coloquem sempre presente na nossa aula, não esqueçam de fazer isso. Toda aula que a gente tiver, depois que vocês terminarem a aula de ciências, vão lá no Google Sala de Aula e escrevam presente naquela aula, porque é assim que a gente vai estar acompanhando a participação de vocês. E podem também colocar nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham ficado, se vocês querem que eu reveja alguma coisa. Ah, professor Evandro, o senhor explicou aí no teste de aprendizagem a questão tal que fala sobre isso e eu não entendi. Tem como o senhor fazer a revisão na nossa próxima aula de plantão de orientação? Aí vocês falem comigo que eu coloco esse ponto dessa dúvida de vocês no nosso plantão de orientação. Por enquanto é o que a gente tem de recurso, é o que a gente tem para poder usar no nosso dia a dia e assim a gente está diminuindo um pouco esse impacto de mais de um ano afastados uns dos outros. Tá certo, gente? Gostaram? Eu quero aí o like no vídeo, tá certo? E vários comentários aí também, podem comentar no nosso vídeo. E também quero um presente de vocês todos lá escrito no Google Sala de Aula, nessa nossa aula, a aula de número, essa nossa aula é a aula de número 22. Então, quem não colocou presente lá na primeira aula, coloque, tá certo? Na aula de manhã, onde a gente fez a atividade, que eu sei que teve muita gente que ficou com dor de barriga, ficou nervosa, e aí saiu logo para a aula de ciências e nem lembrou de escrever lá, presente, né? Luana mesmo coloca, presente, um bocado de no final. Então, vocês não deixem de colocar, registrar a presença de vocês na nossa caderneta virtual do nosso Google Sala de Aula. Tá certo, gente? Quase 25 minutos, eu vou encerrar por aqui. Esse nosso momento era só para fazer realmente essa correção do nosso teste e ter esse feedback de vocês, esse retorno de vocês, se vocês gostaram dessa forma, porque aí nós vamos fazer nossas provas, nossos testes assim, tá certo? Com a diferença que eu vou colocar a continha, vocês vão fazer no caderno e aí marca só a alternativa correta. Cuidado, hein? Porque lembre-se que um sinal, por exemplo, na matemática, muda
tudo. E aí eu já vou gostar, porque eu já vou botar as alternativas pensando na possibilidade de erro de vocês. Tá certo? Deus abençoe cada um. Hoje foi um sábado diferente, porque vocês tiveram aula comigo. Se bem que vocês têm aula todos os sábados, né? Já tiveram na semana passada, vão ter na próxima também. Cada sábado equivale a um dia da semana. Então hoje, dia 17, a aula foi a aula da quarta-feira. E o nono B, que é meus alunos que me encontram mais vezes, já sabem que no dia 1º de abril não, que é 1º de maio não, que é feriado. Na semana seguinte, depois do feriado, a gente tem o nosso encontro de sexta-feira, porque dia 24 a aula de vocês será a aula de quinta-feira, que eu acho que é História e Geografia, não é isso? Então deve ser a professora Jane que deve estar preparando alguma coisa para vocês para o próximo sábado. Breve eu vou indicar alguns vídeos para vocês assistirem, tá certo? Vídeos da Secretaria de Educação, de um lugar chamado MTEC, Ensino Médio Tecnológico, tá certo? E aí, já ensino médio, professor? Não, gente, não é que já seja ensino médio. É porque os assuntos que estão lá, eles têm muita relação com o que vocês também estão estudando aqui. E pode ser bacana vocês verem outros professores ensinando. Eu estou fazendo um apanhado de vídeos. Tem alguns vídeos que são muito longos. E aí eu não quero usar os vídeos todos com vocês, porque essas aulas do MTEC que eu estou falando são aulas que já existem à distância há muito tempo. A gente está usando essas aulas agora por causa da pandemia, mas o MTEC já trabalha assim com pessoas que moram na zona rural e não tem todos os professores. Então os professores daqui de Salvador, ali num lugar chamado IAT, Instituto Anísio Teixeira, ali perto da Ferreira Costa, do lado oposto da Ferreira Costa, ali é um centro de treinamento e é onde tem um estúdio, onde alguns professores dão aula para os seus colegas estudantes da zona rural, onde eles não têm alguns professores de algumas matérias, ou onde eles estão fazendo esse estudo tecnológico, estudam pela televisão. Tá certo, gente? Então é isso. Chega que eu já falei demais, o nosso tempo já está esgotando. E até quarta-feira, não, quarta-feira é feriado. Ah, sim. Quarta é feriado, a gente não tem aula, mas vocês já sabem que eu vou postar lá as nossas correções da atividade, né? Só para vocês olharem. Mas quando tiver liberado, eu já deixo para vocês. Não vai ser só na quarta-feira, não. Porque no feriado eu sei que vocês vão dormir o dia todo, porque não pode aglomerar, não é? Então, Deus abençoe, saúde e até dia 28 ou até as quebradeiras da tecnologia, qualquer momento desse aí que a gente pode estar se encontrando. Cheiro no tupete, meu povo. Tchau, tchau.